CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Que sejam todos muito abençoados nesse dia, que tenham um dia de muita paz. Nós hoje estamos retornando, com o nosso estudo do Evangelho. Teve essa paradinha aí por conta do final de ano, mas estamos retornando essa semana com força total. E aí a gente vai dar continuidade. A gente tinha parado no capítulo 25, Buscai e Achareis. E hoje vamos ver os itens 9, 10 e 11. Já achou aí, Luiz? Pode ler, Dilane, para a gente, por favor? É o capítulo 25, Buscai e Achareis, o item 9. Não vos canseis pela posse do ouro. Não vos canseis pela posse do ouro, ou da prata, ou de qualquer outra moeda, em vossa bolsa. Não prepareis nenhum saco para o caminho, nem duas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vós hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes desta casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas como menos rigor do que essa cidade. Mateus 10, item 9 a 15. Muito bem. Pode fazer a nossa prece, Gi? Pedimos ajuda a Deus nosso Pai e agradecemos a esse amanhecer. Pedimos ajuda a Jesus, nosso irmão maior, e agradecemos a este dia de estudo na casa de amor. Peço auxílio ao Espírito Guia, Sou Altivo, a Dona Lurdinha, às irmãs. Peço ajuda e auxílio ao nosso irmão Luiz, que nos proteja, que intue a nossa irmã a passar o estudo para todos nós, encarnados e os desencarnados que assistem esse estudo, que possamos guardar, meditar. Peço, em nome do nosso Deus Pai, iniciaremos o estudo no livro do Evangelho dessa manhã. Que assim seja. Graças a Deus, que em nome do amor possamos iniciar o nosso estudo. Eu esqueci de falar sobre as redes sociais, a gente tem o nosso site, Centro Espírita Altivo Panfiro.com, esse Panfiro aí com PH. Lá no nosso site vamos ter todos os horários, tem a história da casa, que é muito bonita, de como começou, todos os horários dos cursos, da obra social, como fazer, quem estiver interessado em nos ajudar. Então está tudo lá. Quem já conhece, a gente pede para estar sempre acessando, para que dê uma maior visibilidade.
E aí o site vai indo para a lista do topo, né? E aí quando a pessoa digitar Centro Espírita já vai vir logo. Por que isso? Porque a gente tem que sempre divulgar o bem, né? De coisas ruins, a si mesmo elas bastam. Temos aqui as nossas ferramentas, né, do Facebook, do Instagram, que é onde está passando aqui essa live, e o nosso canal do YouTube, que a gente ainda não pode fazer live por conta do número de inscritos, que só a partir de 1.000 inscritos. Mas não tem problema que essa live aqui, depois que acaba essa aula, palestra, também mais tarde, o companheiro coloca lá no canal do YouTube, quem quiser assistir mais tarde ou encaminhar para algum conhecido, alguém que esteja precisando, também pode, tá bom? Então, vamos lá, né? Esse capítulo, buscar e achareis, né? Buscar, a gente tem que sair, né? Se movimentar. E aquele movimento de dentro para fora, né? E esse título, né? Não vos canseis pela posse do ouro. Tem tradução que está, não vos afadigueis pela posse do ouro, é a mesma coisa, né? E a gente já tinha visto, né? Antes, lá no ano passado, antes de a gente encerrar a última aula, né? Para a gente não acumular tesouros, né, na terra. Então, a gente vem vendo essa questão do desprendimento, né, das coisas materiais. E aí, essa parte está lá no Mateus 10, Mateus capítulo 10, no Novo Testamento, né, na parte que o Jesus reuniu os discípulos, né, e deu aquele sermão, né, vocês vão sair para divulgar, né, a boa nova, que é o Evangelho. Mas, uma série de recomendações que a gente já vem vendo algumas aulas, né? E aí, o que ele disse ali? Para que não se preocupasse, né? Não vos cansei pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda na vossa bolsa, né? Por quê? Porque além de não ter essa preocupação de ter que ficar juntando dinheiro para ir divulgar o Evangelho, também tinha uma outra coisa naquela época, eram muito comuns os saques, né? Então, se o grupo tivesse aquela coisa de valor, até porque eles eram muito pobres, né? Tudo que eles tinham, eles davam, né? Mas também seria uma precaução, né? E não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas. Essa questão de 2 vestimentas é porque antigamente eles usavam comumente, né, quando eles viajavam, uma roupa por cima da outra. Que aí, quando aquela de baixo ficasse suada, eles tiravam, lavavam, quer dizer, como se fosse uma provisão, uma precaução, né? E nem calçados, nem cajados, porque todo aquele que trabalha merece ser alimentado, quer dizer. Então não vou trabalhar, trazendo para os nossos dias. Não é isso que Jesus quis dizer. Porque que ele quis dizer, a gente não ser escravo de tudo isso. E para os discípulos também, não se preocuparem excessivamente com as questões materiais, que somos nós hoje em dia, né? A gente precisa, sim, claro, das coisas materiais, né? Cuidar do corpo e do espírito é necessário. Por exemplo, o trabalho de divulgação doutrinária. Como que foi bom, né? A vinda da internet. Precisa ter uma estrutura, a casa tem uma estrutura, a programação dos estudos é feita toda no ano anterior, tem toda uma questão, o pessoal da técnica chega mais cedo, prepara tudo. Isso é diferente da gente viver escravizado, né? Eu não posso, não tenho dinheiro, então eu não vou fazer nada, eu não vou, né, não vou sair, não vou divulgar, não vou falar das coisas boas, né? E aí, continuando, né? Em qualquer cidade ou qualquer aldeia que entrardes, informados sobre quem é digno de vos hospedar. Naquela época, na época de Jesus, era comum as pessoas, quando iam de uma cidade para outra, né, de uma aldeia para outra, elas serem recebidas pelos próprios habitantes da cidade, né? Então, a pessoa, quando chegava viajante na aldeia, porque era tudo muito pequenininho, né? E aí eles recebiam com todo carinho, lavava lá os pés, dava lá um alimento, né? Mas que antes, Jesus recomendou, antes que sondasse
Será que aquelas pessoas são dignas? O que é ser dignos? Né? Além da acepção mesmo do sentido literal da palavra, saber se a pessoa está preparada. Trazendo isso para nós aqui. Né? A Adilane mesmo e o Newton, eles não vão à casa de ninguém que não seja chamado. Se eu chegar aqui e falar assim, eu tenho uma pessoa que está doente, não sei o quê, precisa de visita, a primeira coisa que eles perguntam, ela quer a visita? Né? Porque não adianta nada eu chegar aqui e pedir eu querer, e a pessoa que no meu entender está precisando, pode estar doente, está precisando, mas a pessoa não querer. Entendeu? Então, aí vai ela e o Newton lá, assim, impor aquela pessoa, não. Então, veja se eles estão receptivos, veja se eles querem. Na época também, né, quando Jesus recomenda isso, para que eles vissem bem na casa de quem eles iam ficar, porque também, se eles chegassem lá, chegou lá, viu, opa, não está muito bom, não podia sair, porque era considerado como se fosse assim, né, como é que se diz? Eu esqueci. Uma afronta. Você chegar na casa da pessoa e ficar um pouquinho e ir embora. Você tinha que ficar até o outro dia, né? Tinha que ficar ali. E aí ele coloca lá, e ficai na casa até que vos retireis, né? E aí eles recomendam lá, tem a anotação do Velho Testamento, que ficar no máximo 2 dias, 3 dias já seria considerado falso profeta, né? E ao entrar nessa casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nessa casa. Como a gente sempre faz, a gente quando vai na casa, né, quando vai na casa das pessoas visitar, chegam, pegam o evangelho, né, vai falar de Jesus, né, se a pessoa quiser, né, porque eu também já fui fazer visita quando eu era do grupo de visita lá no outro centro, em que a gente chegou, a pessoa que pediu era uma pessoa também do centro e tinha um familiar da pessoa no dia que não era dessa religião, da espírita. E a pessoa na hora ficou meio constrangida, a gente falou, não, a gente vai sentar aqui, vai conversar, vai fazer um Pai Nosso, né? Para não melindrar ninguém. A gente sempre tem que ver o que a pessoa está apta a receber, né? Para a gente não violentar nenhuma consciência. E aí ele coloca lá, se a casa for digna disso, né, a paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quer dizer, tudo que a gente deseja de bom, a gente vai ter de retorno. Se a pessoa não está aproveitando, né, aquilo que a gente está querendo colocar, aqueles bons sentimentos, aquelas boas intenções, aí já não é problema nosso, né? Eu acho que é problema já é dela com a lei de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Desejar o melhor, né? Se ela não tiver em condições, não quiser repelir, o que a gente vai fazer? O que Jesus coloca lá. Quando alguém não vos queira receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Que isso era comum, né? Quando eles pisavam em terra que eles consideravam pagãs, né? Eles, quando saíam, sacudiam lá o pó das sandálias, literalmente falando, né? E o que quer dizer isso? Então, deixa para lá, Deus me livre, não vou voltar mais naquela casa. Não, não é isso. É a gente deixar essa parte, a gente fez a nossa parte, então vamos deixar para lá. Porque às vezes, por nosso orgulho mesmo, a gente fica querendo que as pessoas aceitem aquilo. Às vezes a pessoa até aceita uma visita. Aí chega lá, a gente fala, a pessoa fica olhando. Olha, tem necessidade, quando você ficar bom, de você ir, de você frequentar os estudos, né, Dilane? Quantas pessoas chegam aqui buscando passe de cura? A pessoa, quando sabe que tem passe de cura, acha que é um passe de mágica. Aí chega aqui, só sabe falar assim, passe de cura. Eu quero tomar um passe de cura. Quero tomar um passe de cura. Aí a gente pergunta, você tem alguma doença? Tá? E aí a pessoa, às vezes, até é colocada, né? Às vezes, dependendo da indicação, aí vem um dia, você tem que vir no sábado para você fazer a reunião pública. Aí já não quer. Né? Aí já não. E aí a gente tem que saber respeitar o momento de cada um.
Só que aqui na casa tem, como em todo lugar, né, tem as suas regras, como também lá na época de Jesus, né? Jesus falou para os discípulos, vão pregar a boa nova, divulgar o evangelho, porque tinha que ser assim, gente. Imagina, eu fico pensando, aquela poeirada, gente, aquele calor, aquele sol escaldante, né? Tudo no pé, andavam a pé, porque quem tinha dinheiro, que tinha, né, um transporte, né, de cavalo, sei lá, o camelo, nem sei se era camelo naquela época, não. Mas a maioria das passagens eles estão a pé, então andavam assim, muito mesmo. E a gente hoje tem esse recurso maravilhoso que é a internet. Claro que não exclui, né, a questão da aproximação da pessoa, que é importante também. Por isso que a gente pede, quem puder vir a casa, é muito bom, porque aí vai ter essa possibilidade de poder dialogar, de poder perguntar, né? Porque a gente ainda não está com ferramentas para poder, né, Marquinhos, pela internet ver as perguntas, né? A gente ainda não tem. E aí ele continua, né? Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor que essas cidades. Então, o que é essa Sodoma e Gomorra? Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar, né? São essas duas cidades, na verdade, é um complexo, dizem, né, que era um complexo total de 5 cidades, e que Deus, 4, né? Que Deus, está vendo aí? Que Deus teria destruído com fogo, né? Por conta da imoralidade. Mas o que acontecia? Lembra que a gente falou lá no início, que quando era costume, quando ia de uma cidade para outra, você receber muito bem o visitante, como a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente faz aquele cafezinho, aquela coisa toda. E nessas cidades não, eles não recebiam bem. E até roubavam a pessoa, torturavam, né? E alguns historiadores dizem que é relatado que aconteceu esse fato de ser destruído porque vieram 2 anjos do Senhor, né, que seriam os 2 profetas, e que chegaram lá e foram torturados, né? E que foram aí por isso que veio esse nome, né, de sodomita, que seria uma palavra pejorativa para esse sentido desse relacionamento homossexual, né? Então seria qualquer ato, né, esse sodomizar. Até usado legalmente isso. Fulano, a pessoa foi sequestrada, foi feita uma maldade com ela, foi sodomizada. Né? É porque foi feito, né, o estupro, né, vamos dizer assim, embora essa palavra estupro queira dizer literalmente, né, uma outra coisa, mas esse sentido, né, de torturado a ponto de ser violentado aquelas pessoas. E por conta dessa promiscuidade que tinha nessas cidades. Alguns dizem que não era tanto a questão da promiscuidade, mas era mais por esse fato deles não receberem bem as pessoas, dele roubarem as pessoas, dele torturarem essas pessoas. Alguns dizem que tinha lá uma cama que botava lá, e se a pessoa tivesse uma altura muito grande, que aí fazia a câmera de... Enfim, é só para a gente ter uma ideia de como que eram essas cidades e que Deus, né, entre aspas, aí mandou tocar fogo lá. Então, se essas pessoas, se essa cidade, né, que não quiser ouvir a palavra, que não quiser receber bem, vai ter o quê? Vai ser tratada com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, é terrível, né? Uma coisa terrível, né? Então, se Sodoma e Gomorra já foi queimada, isso aqui tudo, gente, a gente sabe que é o quê? Sentido figurado, né? Que é o quê? A pessoa que não quer receber, então a gente tem que deixar, sacudir o pó da sandália, deixa cada um no seu momento. Agora, claro, é meu filho, está sob minha responsabilidade. Vai comer do meu feijão, vai rezar a minha religião. Até ter a independência ali dele, aí já é uma outra história. Agora, quando não, a pessoa que não está sob o nosso jugo, né, sobre a nossa responsabilidade, aí a gente coloca, a pessoa pediu, a gente coloca,
Tem pessoas que a gente sabe, né? Ah, pede uma opinião, o que você acha? Você já sabe o que eu penso. Eu sou espírita. Vai querer ouvir o que eu penso mesmo? Ah, então não. Então tá, não é isso? Agora, a gente querer se impor, né? A pessoa às vezes não está preparada. Então, a gente tem que saber respeitar aí cada momento. Gente, eu falei demais, né? Não, foi bom, tá bom. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Luiz, quer falar alguma coisa? Você tem alguma outra visão? Quer falar? Quer falar, Marquinhos? Lu, quer falar alguma coisa? Quer falar, Di? Não, tá bom. Tá bom? Continua aí. Agora, o que Kardec... Vamos ver se a gente falou certo, né? Vamos ver o que Kardec falou aí. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os enviou pela primeira vez a anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante sempre era percebido na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Na atualidade, o aumento das viagens criou novos costumes, e só nas regiões distantes que o grande movimento de viajantes ainda não atingiu é que encontramos os habitantes dos tempos antigos. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. É o que a gente já viu, né? Lembrando aqui, quando Kardec coloca assim, na atualidade, é lá na época de Kardec, 1864, que é quando foi publicado o Evangelho. Na verdade, até um pouquinho antes, que essas mensagens de 1862, 1860. Então, lembrando que quando Kardec fala na atualidade, é lá na época de Kardec, século XIX. Mas mesmo lá já tinha isso, né? Os viajantes são raros, então não tem mais aquele costume, né? A população cresceu muito, tem hoje todos os recursos. Naquela época não tinha, a hospedaria era uma coisa rara e era muito caro, nem todo mundo podia. É a mesma coisa, na igreja evangélica tem muito isso, né? Quando vai para a casa de um, né? Às vezes vai, por exemplo, até no grupo espírita lá, que a gente fazia parte, tinha um grupo que chamava Grupo Espírita Caibar Schutel, que vai nas cidades do interior do Brasil divulgar a doutrina espírita. E aí, por exemplo, eles iam numa cidade lá, se eu não me engano, acho que era Mar de Espanha, uma cidade muito pequenininha em Minas, conhece, Dia? Chamado Mar de Espanha. É muito pequenininho. Então, eles não tinham nem, assim, bom dizer, onde ficar. Então, eles ficavam na casa do pessoal mesmo da cidade. Às vezes do centro. Aí, quando tinha alguma coisa maior, como ia mais gente, às vezes até pessoa da igreja católica, mas que conhecia, era da comunidade, recebia o pessoal do centro. Porque não tinha, entendeu? Então, guardadas as devidas proporções, claro, ainda pode acontecer isso. E aí ele colocou, olha, Jesus não vai falar, vamos por aí pregar o evangelho. Newton vai falar assim, vocês vão ir pela rua? Não vão andar não, vão andar, vão pregar o evangelho, já pensou? Não. Eu já sei uma que ia desistir logo, um calor danado, um sol, eu falar, não dá não. Não dá para mim não. Tem alguma pergunta, vocês aí? Tá. Então continua, Dia. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência. Depois, eles nada tendo, não podiam despertar a cobiça naqueles que os recebessem. Por isso, eles lhe dissem. Era um meio... Era um meio pelo qual se distinguiriam os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, isto é, quem é bastante humano
para abrigar o viajante digno de ouvir que não tem como pagar sua suas hospedagem. hospedagens. Por esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e pela caridade deles que os reconhecereis. Então, o que Kardec está falando aqui, né? Quando Jesus falou também, né, para que os discípulos confiassem na providência. É a mesma coisa da gente aqui. Para a gente se desprender um pouco desse excesso, né, vamos dizer assim, de necessidade de controle que a gente tem. Então, por exemplo, é feito um planejamento, é feito, claro, o estudo. Então, eu anotei aqui um monte de coisa. Vou fazer esse estudo. Chega aqui na hora, né? A gente muitas vezes muda, que a gente vai sendo intuído. Então é providência divina, né? E quando a gente vê, tenho certeza que quando o Newton, né, fez lá com essa casa, né, com as pessoas que começaram, quantas pessoas não chamaram ele de maluco, né, Dilane? Não, vocês não vão conseguir. Loucura, que isso? Muito. Não vão, e está aí essa obra. Todo mundo mandou, né? fechar, todo mundo. Quando veio a questão nessa questão né, da pandemia, fecha, foi uma pressão tremenda. E ele falou, não vou fechar. O hospital, fecha. Né? A gente, claro, tem que fechar de noite, porque não tem gente, porque se tivesse pessoa disposta, ele deixaria. Mas é um pronto-socorro, e quantas pessoas desesperadas foram recebidas aqui. Né? O nosso número de assistidos teve um aumento astronômico, porque muitas outras casas fecharam, né? Então, confiar, claro que ele tomou as precauções de acordo com a parte humana, da lei humana, mas confiando sempre na providência divina, né? Porque a gente fala assim, questão de doença. Então, a gente não vai sair de casa, não vai fazer mais nada. Vai que vai ficar em casa e cai um avião na nossa cabeça. Não é isso? O pensamento da pessoa. Então, a gente tem que confiar em Deus, sim. E tem coisas que tem que deixar na mão deles, né? Dos espíritos, né? Então, a gente planeja. A gente, às vezes, planejei a aula toda. Aí eu já estou falando outra coisa. Claro que não estou... Se eu vier para cá falar uma outra coisa que não for o assunto, vocês podem puxar minha orelha. Que aí não é nada coisa de... É porque é indisciplina mesmo da pessoa. E ele está colocando aqui, né? Informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, quem tem bastante humano para abrigar o viajante que não tem como pagar a sua hospedagem. Óbvio que Kardec não está falando aqui para chegar uma pessoa batendo na nossa porta, deixa eu dormir na sua casa hoje. Hoje em dia não dá para a gente fazer isso, né? É muito complicado. Agora, por exemplo, estou eu aqui, aí vou receber a Dilane fala assim, Eloá, tem uma pessoa que vem do centro lá, não sei o que lá, vai ficar cada um na casa de um. Aí a gente vai, né? Aí já é diferente, já tem uma referência. E ele está colocando aqui, né? Porque esses não são dignos de ouvir as vossas palavras, né? Quem não é humano para poder receber essa palavra, né? Então não adianta a gente ficar gastando, né? A gente, às vezes, até quando a pessoa que a gente ama, a gente quer muito que a pessoa venha, né, que a conheça, porque a gente encontrou o caminho que está sendo bom para a gente, né? E aí a pessoa não quer. A pessoa quer aquele milagre, né, vamos dizer assim. E não existe milagre. Né? Esses supostos, né, dizer assim, os milagres que as pessoas acham que é milagre que Jesus fez, está tudo lá na Gênesis, naquele capítulo, milagres e predições, tem explicação. Não é? O que é essa palavra milagre? É derrogar a lei. E Jesus não veio derrogar a lei. Então é pela caridade deles que o reconhecereis. Se a pessoa estiver receptiva, aí você vê que tem pessoas que chegam aqui, buscam auxílio, a pessoa está receptiva, faz o esforço dela, né? Às vezes vem de longe, a gente sabe que é difícil, vem a pé, porque não tem dinheiro para condução. Então, tudo isso é valorizado, né? Querem falar alguma coisa mais? Querem? Pode ler? Quanto àqueles que não quisessem recebê-los, nem ouvi-los, Jesus disse aos seus apóstolos que o amaldiçoassem, que se... É uma pergunta. Oi? É uma pergunta. Que se impusessem a eles, que o usassem
de violência e de constrangimento para os converter? Não disse-lhes que se retirassem pura e simplesmente, fossem a outros lugares procurar pessoas de boa vontade. Pode continuar. Assim diz o Espiritismo atualmente aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei aquele que vierem a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Muito bom. Está lá essa citação, né? O céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Então, capítulo 4, itens 10 e 11. Depois a gente vai lá, quem quiser ver. É aquilo que a gente estava comentando, né? Quando Jesus falou o quê? Que se não quisessem ouvir o que os apóstolos tinham para dizer, que sacudisse os pós das sandálias e fosse embora. Né? Obrigada. Só um minutinho. Então, usasse de violência, amaldiçoasse, não. Fizesse lá que nem aquela cidade que torturava quem... Não. Não quer. Não é isso? A gente faz a nossa parte. Então, o Espiritismo faz isso, né? Não violenta nenhuma consciência, né? Como Paulo de Tarso falou lá, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso é um pensamento individual. Tem que ver o que eu acho que é melhor para mim, mas para mim, espírito imortal. Esse é o grande dilema nosso, né? Como o Marquinho, nosso companheiro, colocou, a questão do proselitismo, que é o quê? Vou ficar falando, né? E aí a pessoa não está interessada. Por isso que a primeira pergunta que eu faço quando vem uma pessoa, quando eu estou aqui no corredor, vê uma pessoa pela primeira vez à casa espírita, a primeira pergunta que eu faço para ela: você frequenta alguma casa espírita? Você é espírita? Você, né? Porque, assim, claro que essa pessoa fala, não, sou evangélica, seja bem-vindo, se você quiser pode sentar. Mas aí ela já sabe o que ela vai esperar. Quando a pessoa fala não, aí eu já explico qual é a mecânica da reunião pública, que na reunião pública não pode perguntar, para perguntar tem que ser nos cursos, por isso que a gente deve fazer os cursos, que a gente vai trocando, aprendendo, entendeu? E aí lembrai-vos da palavra do Cristo: outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Não tenho que forçar ninguém. Claro, tenho criança, tenho jovem em casa. Eu não obrigo. Não quero ir para a escola hoje não, mãe. tudo bem? É assim que a gente faz? Não. Não quero ir para a evangelização, não. Tudo bem? Não. Vai para a evangelização, sim. Você não vai, a gente não obriga a ir para a escola? Aí a gente bota inglês, informática, judô, capoeira, natação... Não ensina nada moral para o nosso filho. Aí, na primeira decepção dele, com 10, 12 anos, quando ele estiver apaixonado por aquela menininha, a menininha falar, você é feio, ele vai se suicidar. Porque ele não tem fortaleza moral. Agora, fiz tudo isso, com 18 anos, começou a trabalhar fora, saiu da minha casa, mãe, não quero mais. Tudo bem, mas a semente está plantada. Então, agora, é uma pessoa estranha, não está sob a minha responsabilidade. Pode ser uma pessoa que eu amo muito, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um irmão, pode ser uma prima. Né? Você tem exemplos na sua família, né, Dilane? Das pessoas que não querem conhecer a doutrina espírita. Tem lá a religião deles. E a gente tem que saber respeitar. Para cada um o seu momento, aquela história, né? Não é sair, como o companheiro falou, proselitismo, não é sair, ficar falando aí, né? Pregando no meio de trem, no meio de ônibus, não está mais para esses tempos, né? A gente tem que respeitar aí cada um. Alguém tem alguma dúvida?
Podemos passar para o outro capítulo. Luiz, você está muito caladinho hoje. O que está acontecendo? Eu gosto quando você fala, que aí você bota... recomeçando, né? É interessante que tem marco de ler todo dia o Novo Testamento. Aham. E justamente ontem eu li esse trecho. Ele só É? ontem eu li. Então, que não é coincidência. Então é muito interessante a gente ver a coisa da posse do ouro. As pessoas acham que a posse do ouro é apenas trabalhar para ter dinheiro. Não. Não é. E é muito rica essa parábola, porque na realidade ela fala de fé. Ela fala muito mais de fé até do que nós podemos ouvir lá, a Constituição, no Sodoma. E a gente realmente, quando está andando aqui na Terra, nessa encarnação, somos todos homens de muito pouca fé. A gente não confia. Não confia na providência divina, né? Como ele está falando aqui. Quando ele acaba essa passagem de Mateus, ele fala: a cada trabalhador vai ser dado O seu salário. Ele colocou lá. Ele que trabalha merece ser alimentado, né? justamente. E a gente fica muito perdido, ao invés de apenas trabalhar. É isso aí. É porque também a gente ainda tem aquela visão materialista sobre a gente mesmo. Então, todo aquele que trabalha merece ser alimentado, né? Então, eu acho que o que eu vou receber até tem a ver com esse capítulo 26 agora que a gente vai entrar, né? Eu tenho que receber alguma coisa, mas essa alguma coisa vai ser justamente o que eu preciso como espírito e não como corpo físico. E a gente às vezes não consegue entender isso, né? Muito obrigado. Vamos lá, continuar, capítulo 26 agora. Dai Certo. gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Donde curar, preces pagas, mercadores expulso do templo, mediunidade gratuita. O item 1. Donde curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus 10, o item 8. Muito bem. Então, essa passagem está na mesma situação. Quando Jesus reuniu lá os 12, foi dando essas várias instruções, né? E aí ele colocou, o que Jesus fez? Está em Mateus 10, versículo 8, né? Então, é como se Jesus colocasse, entre aspas, desse essa autorização, né? Dessa essa missão: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, né? Em algumas traduções, expeli os espíritos encarnados. De graça recebeste e de graça dai, né? Quando Jesus falou isso, né, curar enfermos e tal, e aí essa passagem lá em Mateus está antes dessa que a gente viu. Que aí Jesus vem convocando os seus 12 discípulos e vai dizendo, aí fala, né, ide proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. Aí depois ele faz aquilo que a gente já viu agora. Não adquirais ouro nem prata, não vos afadigueis pela posse do ouro. E Kardec colocou separado por quê? Qual é que colocou depois? Porque Kardec quis colocar essa parte num capítulo que ele fez só para dizer que tudo que a gente recebe, a gente tem que dar gratuitamente, porque a gente recebeu gratuitamente, né? E aí a gente vai ver aí, dom de curar, preces pagas, a gente vai ver essas situações todas aí. Ele quis colocar num capítulo só, que é para ficar melhor da gente compreender.
Continua aí, Dia, fazendo um favor. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de cura, as doenças e De curar as doenças. de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em um objeto de especulação, nem em um meio de vida. Isso aí. Quer falar alguma coisa sobre isso, Dia? Quer? Não, isso aqui é claro para a gente, Tá bem para os claro, médios, né? está bem claro isso, essa passagem, que nós não devemos cobrar a nossa mediunidade. Isso. Que nem muita gente trabalha gente e cobra, né? cobrando. A gente sabe que, óbvio, como a gente sabe que essa live aqui vai para outros países, nós sabemos que existem países, né, Europa, os próprios Estados Unidos, que é contra a lei você realizar um procedimento, um passe, um atendimento, né, sem cobrar, porque eles chamam de charlatanismo e até penalizado criminalmente. Aí eu estou me lembrando que tem uma das palestras do Altivo, que o Altivo conta, que tinha um companheiro que era lá do Leon Denis, que aí precisou a trabalho se mudar para os Estados Unidos. E aí ele era médium de cura. E aí eles fundaram lá um núcleo espírita e tal, mas não tinha como não cobrar. E aí ele ficava, como é que eu vou fazer isso se tem aquele capítulo lá no Evangelho, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Então ele ficou na dúvida. E aí o Altivo aconselhava, eu não sei como é que você vai fazer não, você tem que ver a tua consciência, né? Então você pega ali e emprega aqui. Aí depois de um tempo ele resolveu lá que ele fazia faculdade de fisioterapia e atender os pacientes. Então, o que ele fazia? Então, ele atendendo, ele recebia pelo trabalho de fisioterapeuta, mas ele dava ali, colocava ali o fluido dele. E aí a pessoa não precisava saber, porque como o Altivo fala, não interessa saber se foi o passe de cura que curou, se foi o medicamento ou se foi os dois. Não é isso? A espiritualidade não quer esse retorno. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de ter, né, esses recursos, a gente não precisa cobrar e tudo mais. A gente já não cobra, né? Tem aqueles companheiros, mas aí cada um segundo suas obras, que botam lá aquelas plaquinhas, né, que vai, cura isso, cura aquilo, dá aqueles remédios, mas aí cada um é que sabe de si. Mas uma outra reflexão que eu achava que a gente podia fazer, pelo menos quando eu comecei, né, quando eu estava relendo esse capítulo hoje de manhã, é a seguinte: a gente já não cobra mais. Eu já não chego ali, não fico ali. A Sandrinha que marca o cartão, ela não fica, R$5 para entrar no Palácio de... Não faz isso, né? Mas será que, no fundo, a gente às vezes não acha que a gente tem que ter? Poxa vida, trabalho tanto... Vou desmontar aqui o negócio. Trabalho tanto lá no centro, vou segunda a segunda lá. Trabalho, ajudo, trabalho na obra social. Puxa vida, e ainda acontecem essas coisas comigo? Será que a gente não faz isso às vezes? Será que a gente não está, às vezes, né? Muitos de nós, às vezes a gente fica assim, poxa vida, né? Claro que a gente sabe que quando a gente está, né, no trabalho do bem, tudo aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar, mas vai ser atenuado. Por quê? É uma paga pelos nossos serviços? Não. É porque a gente está num propósito do bem, a gente se modifica, a gente muda a sintonia, a gente já vai atrair para a gente bons espíritos, boas vibrações, né?
E aí isso tudo vai facilitar esse auxílio, né? Mas assim, uma reflexão, estou falando assim, que eu estou procurando fazer, né? Então, poxa vida, claro que eu peço também muito, a gente pede muito, a gente tem esse trabalho, eu peço, essa semana mesmo, eu acordei no sábado, eu vim para cá, na palestra aqui, eu já comecei a me sentir um pouco meio resfriado e tal, mas eu já sei por que eu fiquei resfriado, porque eu me desequilibrei. Então, eu saí da sintonia de manhã. Então, aí, o que acontece? As doenças estão por aí. Eu baixei meu padrão vibratório, peguei. E eu fiquei... No sábado, eu saí daqui já com um pouco de febre, fui para casa e tal. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar, que eu tenho que continuar aí nesses estudos, né? E tudo mais. Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer sim. A gente pode pedir, ó, estou aqui no trabalho, me ajuda, né? Ou me ajuda em tal situação. Mas isso é diferente da gente se colocar numa postura, não, eu entrei por cento, tem que estar tudo 100%. Tem que arrumar aquele emprego dos sonhos, conseguir casar com um príncipe encantado. O que você acha aí, Luiz? Eu acho que essa postura é normal e não é normal para quem ainda não entendeu o que a doutrina realmente mostra. Exatamente. Eu acho que para todo mundo que é neófito, né, doutrina, que não entendeu o pensamento normal. E se ela tiver perseverança e continuar, ela vai entender que isso Vai entender com o tempo, né? mas eu entendo. Não vejo isso como uma autoescola, não. Agora, eu tenho outro ponto de vista dessa passagem, né? Como que Jesus é um espírito transcendental, né? Porque essas palavras ele falou há 2000 anos, no começo do apostolado dele, para os 12 que começaram a fazer as coisas. E hoje serve como se fosse uma outra. Porque o conhecimento, o que Jesus ensinou, ele ensinou para o espírito imortal. Ele não ensinou para aqueles homens encarnados da época. Tanto que algumas coisas ele até teve que falar por parábolas, né? Porque as pessoas, muitos não iam compreender. Hoje não precisa mais de parábolas, o espiritismo não tem parábolas, porque a gente já está, embora a gente seja muito rebelde, né? Que é mais objetivo. É interessante porque o espiritismo, não sei se foi o Leon Denis, o Kardec, não sei quem foi, o Newton repete muito isso, e que eu ouvi pouco em outras casas. Eu sou oriundo de algumas casas espíritas, na minha caminhada eu aprendi muito, porque eu vou aprendendo. Sim, é bom. Não preciso ser acadado, mas eu vou aprendendo. Sim. Você aprendi com muitos lugares do Chico. Mediunidade com Jesus. Sim, mediunidade com Jesus. É diferente. Diferença isso. Médium, todo mundo é, grau maior ou Sim. menor. Então, seguem alguns segmentos de algumas pessoas, né? Que cobram por aquilo que eles têm, não é com Jesus. Claro que não. Não vai estar nenhum espírito evoluído ali. E cada um é dado segundo a sua obra. Então, tem a mediação e irrigação. A gente cansa de ver os casos aí que um dia essa conta volta, né? Sim, sim. Mas a fatura volta. Então, se você se afiniza com espíritos de baixo teor calórico, vai se dar mal na frente. Isso é muito difícil para a gente que já entende um pouquinho sobre a doutrina. É verdade. É verdade. Não, isso daí é fato, é o progresso, né? A gente vai buscando, aprendendo, por isso a importância do estudo, que a gente não nasce sabendo tudo, né? E a gente vai vendo aí na prática, né? Como você falou, os companheiros que ainda fazem isso, eles estão... É aquela história, o que os espíritos que trabalham, que aceitam pagamento em dinheiro, que são ligados à questão material... Eles estão ali e vão te dando e vão dando para a pessoa subsídio para a pessoa se achar. Quando a pessoa está lá em cima, eles derrubam a pessoa. Porque o objetivo deles não é o bem, nem ajudar aquele ali, não. O objetivo deles é outro. Eles querem ver o mal das pessoas, o mal
das coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, isso é diferente da situação. Por exemplo, a própria Dona Ivone, né, vocês sabem que a Dona Ivone, apesar de muitas pessoas acharem que ela era professora, ela era costureira. Veio de uma família muito humilde, né, no interior de Minas, apesar da família ser grande e ter uma casa grande e tal. Quando ela era pequena, né, eles eram plantadores, né, plantavam e, enfim, o pai dela teve alguma coisa, mas depois perdeu também. E ela era uma pessoa muito humilde. Então, quando ela já estava com uma certa idade, ela já não aguentava mais trabalhar em cima de uma máquina de costura para se sustentar. Então, tinha um companheiro, que era lá da FEB, que ele mesmo, ele ia lá e pagava o aluguelzinho dela, entendeu? Então, isso é diferente. Ele não estava fazendo porque ela psicografava, porque ela deixava. Ele estava ajudando a pessoa, a amiga Ivone, entendeu? Então, eu posso ajudar. Sim, eu estou vendo que uma pessoa, por exemplo, lá como eu dou exemplo assim do Leão Denis, porque eu fiquei muitos anos lá e lá é muito grande, aqui ainda não teve graça dessa situação. Mas acontecia às vezes de um médium que trabalhava na obra social, de repente, naquela época de recessão, ficava desempregado. Aí ele precisava de um auxílio. Então ele passava também a ser assistido da casa, auxiliado também, por que não? Né? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente analisa as coisas para a gente não julgar. Eu sei que vocês que estão aqui não fazem isso. Eu estou falando para os espíritos também, entendeu? Agora, você falou para a gente não julgar, né? Não julgar. A gente julga quem cobra, mas quer julgar quem paga para ter a consulta. Sim, sim. Ele só existe porque alguém paga. Exatamente. Então, Exatamente. ele não é de todo culpado. Ele existe porque tem que... Não, cada um tem sua parcela de responsabilidade, claro. Tem ignorância. É porque também ele quer chegar lá, por exemplo, vamos supor, ai meu Deus, eu quero saber se o Joãozinho vai casar comigo, vou lá na dona fulaninha que ela vai dizer sim ou não. Então, acho que o espírito está à disposição deles, na hora que quer, e não é assim, os espíritos superiores. Aí a mulher vai e fala assim, me paga R$500, que eu vou falar para você se seu marido vai voltar ou não. Aí vai lá, a bobona vai e paga R$500. E aí aquilo vira um poço sem fundo, né? Cada vez mais. Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Cada vez mais, né? É verdade. Cada um tem sua como você falou, é a mesma coisa. Por que existe roubo de carro? Porque existem pessoas... Que o Luiz está falando. Os dois têm a parcela de culpa. Tanto a pessoa que está pagando... Tanto a pessoa que está buscando, porque quer uma coisa imediatista. Eu quero saber isso. Né? Então, igual a pessoa que... eu quero que você me diga isso assim. Né? A providência divina ela não vai descer aqui para errar com a gente, para servir. Os espíritos superiores, eles não estão aqui para serem nossos serviçais. Fazer isso, fazer aquilo, me dizer isso, quero saber o futuro. Né? O espírito que se presta a ficar predizendo o futuro, desconfia. Verdade. Desconfia. Até porque o futuro pode ser modificado por muitas coisas que a gente está fazendo no nosso presente, né? Então, é essa preocupação que a gente tem que sempre ter, né? De dar gratuitamente, nesse sentido, né? Da gente... na verdade, né? Eu acho que é muito aquela questão de gratidão que a gente tem, né? A paga que a gente tem aqui é essa satisfação, essa alegria, né? Quando a gente trabalha, acaba um trabalho de cura, né? Um trabalho de assistência aos irmãos desencarnados, né? Chamada desobsessão. A gente é tomado de uma alegria que não tem comparação com as coisas da Terra. Então, isso é toda a nossa recompensa, né? É verdade. É toda a nossa recompensa. Então, acho que isso é a nossa grande parada. 5 minutos. Vamos acabar? Quer falar alguma coisa? Eu acho que nessa última frase da recompensa, eu acho que
Com certeza. Muitos que você teria, você deixa de ter. Só que a gente não vê. Não vê. A gente não vê. Mas quando a gente para e começa a unir os pontos, o que aconteceu ontem, antes de ontem, tipo, cara, como que a minha vida é boa e eu não sei porquê, porque eu estou fazendo bem. Sim, claro. Só que as pessoas não veem. As pessoas sempre acham que a vida é ruim, que não é. Porque a gente está acostumado, a gente está acostumado a reclamar, muitos de nós. Porque a gente acha que a gente... É a questão ainda do orgulho, da gente achar que a gente às vezes merece mais do que a gente realmente merece. Então tem uma série de situações aí que você falou. A gente nem percebe, né? Eu lembro que teve uma vez também que foi colocado isso. Vocês já perceberam que a gente não fica nem doente? Muita gente, a gente fica pouquíssimo doente, a gente aqui da casa que trabalha mais. Quando você vê essa gripe aí, tem gente que fica 2 semanas arriada. Eu fiquei 2 dias, 3 dias, entendeu? Então, assim, não é milagre, é porque a gente tem um propósito e os espíritos ajudam, né, quando a gente tem um propósito no bem. Então, vamos encerrar, Tilane? Pode fazer a nossa prece, por favor? Não, você faz agora para terminar. Eu faço? Tá bom, então. É o item 3 que é o próximo, né? A semana que vem, então, vai ficar a partir do item 3. Preces pagas, né? A partir do item 3. Então, vamos agradecer. Obrigado. Agradecemos aos queridos benfeitores que nos intuíram, que nos trouxeram até aqui nessa manhã e que estão sempre com aqueles de nós que se dispõem a essa modificação íntima. Pedimos que os nossos queridos companheiros, Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, professor José Jorge e demais trabalhadores dessa casa de amor, que tanto nos inspiram, que tantos exemplos nos deram e nos dão, que nos fortaleça essa vontade de nos melhorarmos a cada dia. Que possam também guiar os nossos passos em segurança para o retorno ao nosso lar ou ao ida ao nosso trabalho material ou mesmo os nossos afazeres de quem está em casa. Para que tenhamos um dia de muita paz, de muitas realizações no bem. Rogamos, Senhor Jesus, que a Tua paz envolva essa casa de amor, que sustente a cada trabalhador, envolvendo a cada um, para que os prepare para os trabalhos que ainda serão realizados nessa casa, sustentando principalmente a direção material dessa casa, que muito necessita também, Senhor, visto serem muito grande a seara e poucos trabalhadores. Mas, Senhor, convosco e com esses benfeitores, sabemos que estamos fortalecidos na nossa fé. Pedimos também, Senhor Jesus, que ilumines, Senhor, a consciência de cada um dirigente, de casa espírita, de templo religioso, para que se abram, para que procurem, para que atendam às necessidades. Muitos ainda necessitam da cura, do auxílio, porque assim unidos todos nós poderemos ajudar mais. Enfim, Senhor, pedimos mais uma vez que acompanhe o nosso dia, que seja então em Teu nome, Senhor, em nome do nosso querido Altivo, dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor, mas sobretudo em nome de Deus,
que possamos dar por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.